Um dia nós vamos iniciar nossa live, nossa leitura coletiva sobre o conto A Menina de Ivan Ângelo, esse autor que até hoje tem uma grande produção, né? É também jornalista, tão conhecido pela publicação do livro em 1976, A Festa, um livro muito conhecido, inclusive eu li no período em que eu estava fazendo a minha especialização em literatura brasileira e assim recomendo que vocês façam a leitura desse livro e de outros tantos textos, né, que Ivan Ângelo publicou, porque de fato ele tem uma escrita muito interessante, muito bem elaborada e eu tenho certeza que se você fizer a leitura você vai gostar muito. Hoje a gente vai analisar um conto, é o nosso projeto Quinta Eu Te Conto, que é a leitura coletiva. E eu vou fazer a leitura coletiva, mas ao mesmo tempo também eu vou fazer algumas análises durante toda a leitura do conto, tá bom? Então, é importante que se você depois quiser ler com mais calma o conto, fique à vontade para fazer essa leitura, porque de fato é diferente, né? Você contar, você ouvir alguém falar sobre o assunto, de você ter essa experiência de fazer a leitura sozinho. Então, eu sempre falo sobre essa importância de você ter a sua experiência como leitor, não é? Às vezes você ouve, é bom, você é uma pessoa que gosta mais de ouvir, você aprende também ouvindo, mas para se tornar de fato um leitor proficiente, com autonomia, para ter suas próprias impressões, para fazer a crítica do texto, é muito importante que você leia. Leia aos poucos textos curtos, se você não tem o hábito de ler ainda, mas que você vá iniciando, né, essa jornada rumo a essa leitura proficiente. Então eu recomendo bastante que você vá começando mesmo com textos curtos, mas que você depois vá aumentando, né, essa inferência e esse entendimento da inferência do texto, justamente pela prática, tá bom? Então, vamos começar a leitura de Menina, que é o conto de Ivan Ângelo, o autor é mineiro, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou logo comentar algo sobre a epígrafe desse conto. A epígrafe ela é retirada do livro Perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector. Então, a gente já percebe, já pela epígrafe, que o conto terá toda uma ambientação, uma atmosfera muito mais voltada para o psicanalítico, para essa introspecção, né, que é tão característica de Clarice Lispector. Então, essa questão do desenvolver da consciência, né, das descobertas da personagem principal, que é Ana Lúcia, que é a menina, vão aparecendo durante o texto. Então, a gente vai acompanhando como ela pensa ou quais são as suas visões, mesmo sendo criança, acerca da realidade, né, dos seus pensamentos, da concepção de tempo, de futuro, de passado, algo que chega até a ser até existencialista. E ela tem as suas próprias impressões também a respeito de modelos, como por exemplo a escola, que seria aquele local onde ela entendia que existia um certo aprisionamento das ideias. Por isso ela não gostava da professora, ela era um pouco arredia em relação à escola. Então a gente percebe que ela precisa ter esse espírito livre, desse conhecer. É uma menina entre 7 e 8 anos de idade, ou seja, muito pequena ainda, mas que ela vai descobrindo as coisas ao seu redor através do significado das palavras e do entendimento do mundo através de sua própria percepção. Então, quando a gente vê essa questão de Clarice Lispector presente no texto, a gente vê também que ele tem muito essa questão do entender, né? Do transgredir até de certa forma, com esse modelo, né? Quebrar com esse modelo tão conservador das ideias, justamente a partir do momento que a gente entende que a menina tem essa busca incessante pela descoberta, pelo conhecer, por novas experiências. Então ela vai aprendendo a partir do ambiente no qual ela está inserida, mas também vai aprendendo através daquilo que ela ouve ou daquilo que ela suspeita. Claro que sempre dentro do universo bem infantil, né, de brincadeiras, de imaginação, a gente vai acompanhando também toda essa parte. Então, no que tange a questão de Clarice Lispector, né, a gente estabelecer esse contraponto e perceber essas nuances, né, que são muito características da obra de Clarice dentro do conto, é a gente perceber, por exemplo, essa ideia da investigação psíquica, né, que é muito característica das escritas, dos contos, dos livros de Clarice Lispector. A gente sempre vê aquele personagem sempre se prescrustando, né, sempre procurando entender o que se passa com ele no seu interior e como é que esse interior ele extrapola, né, como é que ele se
de alguma forma se conecta com as coisas que estão ao seu redor, que é o que está extra. Olá, mãe. Bom dia. Então, esse conto é bem interessante. Eu vou fazer a leitura e aí a gente vai comentando um pouquinho sobre que descobertas foram essas e por que essa menina, ela está aqui se descobrindo sua história, descobrindo a sua relação com a mãe e descobrindo ao mesmo tempo como se configuram as relações sociais. Então, vamos lá. O conto começa assim. Ela sabia cada vez mais. Essa é a epígrafe, ou seja, uma frase que é retirada de Perto de Coração Selvagem, de Clarice Lispector. Então, começa o conto da seguinte forma. Sentar-se concentrada, contar até um número, por exemplo, 10 ou 12, e esperar agudamente um acontecimento importante. Era seu exercício mais impreciso, mais despido de maldade, porque ela não escolhia o que ia acontecer, só fazia acontecer. Então, isso aí é a imaginação da menina, os pensamentos dela. Havia outros menos intensos, gritar, né? Ela falava, de olhos fechados e abrindo-os, esperar que tudo houvesse desaparecido. Colocar a mão molhada na testa e acompanhar com aquele sangue frio que ia passando no seu corpo, imóvel e muda, obrigar a fruteira de cristal brilhante a estilhaçar-se no chão com a força do pensamento. Passar sem comer o dia inteiro para preocupar a mãe e ouvir deliciada. Ana Lúcia, você vai me matar. Então, isso eram as coisas que passavam no pensamento dela, né? Imaginar que vai explodir uma fruteira com pensamento, que vai passar a mão na testa e vai sentir o sangue correndo pelo corpo. Enfim, coisas de criança, né? Coisas da imaginação. Entretanto, era o esperar algo importante que algo importante acontecesse quando contasse até 12 ou 10, que lhe dava aquele segundo de vida intenso do qual ela saía sempre um pouco mais velha, e apressava sua respiração como um cansaço ou um beijo de Guilherme e Nilza. Horas depois, ou nos dias seguintes, quando ouvia as pessoas grandes conversarem segredos ou comentarem graves um fato recente, dizia-se plena de poder, ela mesma perplexa ante suas possibilidades. Fui eu que fiz. Achava péssimo ir à escola. A professora era horrível. As coisas do que mais gostava, pensar sem ninguém perto, porque aí podia ir avançando até se perder. Brincar de santa, dormir e comer doce. Bom mesmo era fazer nada, nem pensar, mas isso só às vezes conseguia. E era impossível gozar o momento sempre passado, pois quando sentia, ele já acabara. Ela começara a pensar. Ter aquilo na mesma hora seria morrer? Perturbava-se ela com o pensamento, cada vez sabendo mais. Então, como a gente viu aqui, a epígrafe ela realmente marca, ela é bem marcante dentro do texto, porque vai conduzindo o leitor a entender que todos esses pensamentos, essa imaginação da menina Ana Lúcia, na verdade, faz parte desse processo de descoberta, de tomada de consciência da personagem. Então, à medida que ela vai brincando, que ela vai... Nossa, eu até gosto de pensar, mas gosto de pensar sozinha. Ou, às vezes, não queria nem pensar, mas isso só acontece por pouco tempo. Ou seja, ela vai percebendo o que é que se passa dentro dela e de como é que ela reage em relação a tudo isso. Então, esse saber cada vez mais vai mostrando, conduzindo o leitor, né, dentro dessa perspectiva aqui da leitura, de que à medida que ela pensa, que ela imagina, que ela vai concatenando as suas ideias, ela vai se descobrindo e vai aprendendo, conhecendo mais a respeito dela e a respeito do mundo exterior também, né, da relação dela com esse mundo exterior. Aí depois ela vai e coloca assim: sim, cada vez sabendo mais, sempre sentir esse mistério, não ter pai. Ela que podia tanta coisa, afinava-se embaraçada de não conseguir dizer papai, do modo de Tita ou Nina. Era a única coisa que faziam melhor do que ela, dizer papai. A diferença talvez só ela percebesse, sutil. Sentia que pai era uma coisa que se tem sempre, como mãe ou roupas. Tita e Nina sabiam que aquela era uma vantagem. Cadê seu pai, Ana Lúcia? Está viajando. Então essa parte aqui ela é muito importante dentro do conto, porque a gente vê que a menina está brincando, ela está pensando em mil coisas assim, que fazem parte da imaginação dela, mas chega o momento da realidade. E esse momento da realidade acontece justamente com essas duas amigas, que é Tita e Nina, colegas de escola, que perguntam a ela onde estava o pai. Aí a gente percebe que essa quebra é muito importante,
Porque ela começa a entender o seguinte: sim, eu conheço a palavra pai, mas eu não consigo falar pai como, por exemplo, Tita e Nina. Porque ela não tem uma propriedade. Nesse momento, a gente, enquanto leitor, já percebe que existe uma ausência. A ausência do pai fazia com que ela não tivesse proximidade ou intimidade ou vice-verdade absoluta naquela palavra. Ela sabia que existia como mãe, como roupa, como qualquer outra, vamos dizer, outra palavra existente, mas ela não sabia que a pronunciar essa palavra como Tita e Nina não era possível para ela. Quando ela dizia essa palavra, ela não vinha imbuída de um significado, de um sentimento. E aí a gente percebe o quanto ela já começa a ficar embaraçada com essa situação. Porque não foi só o fato de perceber que não usava a palavra, mas o fato que as meninas começam a perguntar: cadê o seu pai? Então aí existe um questionamento, né? Tem algo aqui que vem à tona. E ela responde: está viajando. Ora, essa resposta de Ana Lúcia, a gente evidentemente já percebe que alguém, provavelmente a mãe, é que havia sempre dito isso a ela. Ó, cadê meu pai? Ah, seu pai está viajando. Ou mesmo que ela nunca tivesse perguntado, já vinha com essa informação de que o pai estava viajando. Então, ela não conhecia o pai, ela não tinha lembrança. Então, se um dia conheceu, ela sequer tinha uma lembrança do pai. Tanto que ela começa a se questionar. Ora, minhas amigas falam de uma forma diferente essa palavra. Por quê? Porque elas têm uma vivência, elas têm um pai com o qual elas convivem. Eu não tenho isso. Então, vejam como ela ainda bem pequena, ela começa a se deparar com essas situações. E aí, acontece na sequência seguinte: disseram-lhe isso. Já tinha escutado ou inventara? Ah, cada vez sabia mais, sempre mais. Então, vocês percebem o quanto as próprias experiências de Ana Lúcia, não só as que ela já estava vivenciando dentro de si, mas o seu contato com esse mundo exterior, fazia com que ela conhecesse coisas novas, né? Vinha à tona agora questões que sequer eram de repente tão importantes para ela, mas que agora, nesse contato com o outro, nessa relação com o outro, estavam a inquietando e a fazendo questionar algumas coisas dentro da sua própria vida. Então, muitas vezes esse despertar, ele acontece pelo mundo exterior, né? Ele que nos coloca ali em movimento, no sentido da gente perceber o que é que se passa dentro de nós. Às vezes são coisas que estão até adormecidas ou que a gente não julga que são tão importantes, até o momento em que alguém coloca aquilo diante de nós. E aí cabe, né, aqui, ou coube a Ana Lúcia agora se refletir sobre, né? Eu disse que meu pai estava viajando, mas ela nem sequer sabia se ela tinha inventado aquilo na hora, assim, porque foi de súbito, né, a pergunta, ou se alguém tinha dito a ela que o pai havia viajado. Então ela ainda está processando esse pensamento, mas interessante que ela vai aprendendo cada vez mais, ela vai sabendo cada vez mais. Essa frase vai sempre aparecendo no decorrer do conto, justamente para fortalecer essa ideia dessa descoberta, dessa consciência, né, desse despertar da consciência de Ana Lúcia. Então, na sequência tem assim: Guilherme Nilza, ele quebra, né, tem um corte aqui que não está relacionado a essa parte anterior, mas tem assim: Guilherme e Nilza não se beijavam perto da mãe, tudo imaginação dela. Se ela chegava, as mãos ficavam quietas nas mãos, a respiração ficava mansinha e não havia mais nada interessante para olhar da janela do quarto. Beijar devia ser proibido ou pecado. E aí tem entre parênteses aqui no texto: sabia mais, sempre mais, né? Ela está sempre ali aumentando o seu conhecimento. Ana Lúcia, seu pai ainda está viajando? Outra pergunta: está. Mentirosa, sua mãe é desquitada. Eu acho muito importante pontuar aqui uma situação bem, assim, interessante, né? Ela continua dizendo que o pai está viajando, mas aí as meninas sabiam que a mãe era separada do pai dela. E a chamam de mentirosa, né? Como se ela tivesse a obrigação de saber o que acontecia, como se a mãe tivesse contado a ela realmente o que havia acontecido. E aí diz que ela é desquitada, né? Essa palavra desquite, a gente sabe que remonta a um determinado período. Esse conto aqui, ele foi publicado em 1961, tá bom? É bom a gente situar no tempo.
Ele foi publicado em 61. Ou seja, essa palavra do desquite era muito comum. Hoje, normalmente, ou a gente iria chamar separada, sua mãe é separada, ou então sua mãe é divorciada, né? O desquite já não é uma palavra tão usual na atualidade. Mas nesse período aqui era muito comum, né? Falar desquite uma pessoa que se separou do marido. E, inclusive, até pela questão da posição da mulher nesse período, na década de 60, uma pessoa ser desquitada estava longe de ser uma coisa muito apreciada na sociedade. Ainda uma sociedade muito voltada para os conceitos conservadores, né? Que não seria de bom tom uma mulher, por exemplo, ser desquitada. Então, existia toda uma pressão e uma discriminação social em relação às mulheres que viviam dentro dessa condição. Então, quando a menina é colocada dentro desse conflito na escola, ela experiencia esse momento na escola de dizer, sua mãe é desquitada, veja que aquilo, ela recebe sem nem imaginar ainda o que era o desquite. As amiguinhas da escola já sabiam, mas ela não sabia do que se tratava. Então, essa palavra desquite, a menina já diz de uma maneira forte, ou seja, você está mentindo, sua mãe é desquitada. Então, já vem com aquele peso maior para ela. Mas aí observe o que é que vai acontecer. Quando a colega diz que a mãe dela é desquitada, o narrador aqui diz o seguinte, o narrador aqui em terceira pessoa diz, ficou impotente diante da palavra desconhecida. Ou seja, ela não sabia o que significava a palavra desquitada. Uma coisa nova, ainda não se podia saber de que lado olhar para possuí-la toda. Desquitada. Jamais perguntaria a Tita. Era uma alegria que não lhe daria. E essa expressão é muito importante, né? Como a gente vê uma personagem como Tita, quando fala aquilo, ela percebe, ela não sabia o significado de desquitada, mas havia percebido que a palavra desquitada tinha alguma coisa de misteriosa e de preocupante, pelo fato de que a menina havia dito com um certo prazer, com uma certa arrogância aquilo, né? Eu me lembrei um pouco das relações estabelecidas, por exemplo, quando a gente vê Clarice Lispector falando também de algumas situações, né? Quando a gente vê essa coisa de uma pessoa tentar usar uma palavra para ferir a outra, se sentindo mais importante, para fazer sofrer. Lembra lá da história do Clarice Lispector, que é até um pouco autobiográfico, né? Que fala que Clarice ia atrás do Felicidade Clandestina, né? Quando ela ia lá buscar o livro e a menina sempre ficava negando, mesmo ela percebendo, ela não entendia. Então eu vejo muito que essas relações, né, de alguém que se sente um pouco superior de alguma forma, usa determinada palavra ou usa determinada expressão com o objetivo realmente de fazer aquela outra penar, né, sofrer. Então isso acontece aqui também, como também é um estilo machadiano, né, de Machado de Assis também, alguns personagens sempre mostrar que existem esses personagens que estão ali realmente só para tripudiar, né, que usam desse ar de superioridade para fazer o outro se sentir inferior. Ela percebe isso, tanto que ela teria até essa curiosidade de perguntar o que é que significa desquitada, mas ela não fez, porque ela não queria deixar a colega ali alegre, feliz, por ela estar desconhecendo o que se passava ali com aquela palavra, com o significado da palavra e com a própria mãe também. Mas vamos lá. Jamais perguntaria a Tita, era uma alegria que não lhe daria. Ficou uns instantes sem saber como sair ilesa dessa armadilha. Tita corada e brilhante, ó, corada e brilhante. Vejam como ela ficou feliz em ter jogado isso na cara de Ana Lúcia. De prazer na sua frente. E o que é que tem isso? Ana Lúcia perguntou. Tita desmontou como quebra-cabeça. Ana Lúcia balançara o tabuleiro. Jamais teria medo de Tita. Ela sempre dependia demais das coisas fora dela, de um gesto, de uma palavra como desquitada ou parto. Desquitada, passou dias tentando solucionar sozinha. Seria uma coisa como burra, feia? Não, parecia. Flor? Flor parecia, mas não explicava nada. Orquídeas, rosas sempre vivas, desquitadas. Parecia. Mentirosa, sua mãe é desquitada. Tita dissera como quem diz o quê? Sem vergonha? Sim,
como quem diz sem vergonha, olhando de frente esperando um tapa. Nesses dias amou a mãe com muita força, amou até sentir lágrimas, defendendo-a contra a palavra que poderia feri-la, desquitada, sem vergonha. Pensava a palavra de leve, com receio de ferir a mãe. Experimentava baixinho torná-la mais suave, molhando-a de lágrimas e amor, desquitadinha, sem vergonhinha. Mas a palavra sempre agredia, sempre feria. Sentada no chão, picando retalhinhos de pano com a tesoura, amava a mãe intensamente, enquanto ela costurava rápida, bonita mesmo, com aqueles alfinetes na boca. Chegava alguém para provar vestidos, a mãe mandava-a sair. Era feio ver gente grande mudar de roupa, a mãe dizia. Saía contrariada por deixá-la exposta à palavra em perigo. Abria-se a porta, ela entrava de novo, amando, amando. Estava cansada dessa obrigação. Só por isso duvidou de si. Subitamente, um dia, ao tomar leite para dormir, desquitada, podia ser como sem vergonha, podia até ser pior, e quem sabe podia ser melhor. Respirando fundo e observando se ela seguia pronta para novas descobertas, refugiou-se no sono. No dia seguinte, começou. Mais uma vez preocupava-se com a palavra, agora não nova, mas mistério, sombra. Não se arriscava a dar um palpite, havia o perigo de outro engano. Então veja quanto tempo Ana Lúcia ficou ali tentando imaginar o que significava a palavra desquitada. Era uma palavra ruim? Era uma ofensa? Era uma coisa boa? O que significava essa palavra? Ela ficava lembrando a menina dizer, o modo como a menina falou e tentando interpretar o que aquilo significava. Então ela ficou ali até com uma certa... vamos dizer assim, se apiedando da mãe. Nossa, eu queria até proteger a minha mãe dessa palavra. Isso deve ser uma coisa terrível, né? Que Tita falou pra mim. Mas a mãe nem imaginava que tudo aquilo ali estava sendo processado nos pensamentos da filha, né? De Ana Lúcia. E aí, ela diz o seguinte: no dia seguinte, recomeçou. Mais uma vez preocupava-se com a palavra, agora não nova, mas mistério, sombra, não se arriscava a dar palpite, havia o perigo de outro engano. A professora feia pergunta no fim da manhã, recolhendo os cadernos, se alguém tem alguma dúvida. Ana Lúcia sente-se emocionada. Por que não a professora? Talvez ela fosse boa, talvez dissesse logo que é desquitada, talvez dissesse na mesma hora, sem muitas perguntas, como, por que você quer saber uma coisa dessas? Levanta-se tímida, insegura. Já de pé, desiste. E não sabe se senta ou chora. O que é, Ana Lúcia? A voz da professora mansa, mas não ajudando. Não pergunto. Ela pensou, né? Teima Ana Lúcia ganhando tempo. O que é? A voz insiste. As meninas riem insuportáveis. Helenice e seus dentes enormes, impossibilitando tudo. Ana Lúcia sente que vai chorar. Está perto da mãe é o que mais deseja. Sente-se, ordena a professora irritada. A máquina de costura avançava decidida sobre o pano. Que bonita que a mãe era, com os alfinetes na boca. Gostava de olhá-la calada, estudando seus gestos, enquanto recortava retalhos de pano com a tesoura. Interrompida, às vezes, seu trabalho era quando a mãe precisava da tesoura. Admirava o jeito decidido da mãe ao cortar o pano. Não hesitava nunca, nem errava. A mãe sabia tanto. Tita chamava-se de... ou chama de... como que diz? Ela tentando lembrar a palavra. Tentava não pensar as palavras, mas sabia que na mesma hora da tentativa tinhas pensado. Oh, tudo era tão difícil. A mãe sabia o que ela queria perguntar-lhe intensamente agora, quase com fome, depressa, antes de morrer, tanto que não se conteve e... Mamãe, o que é desquitada? Atirou rápida, com a voz sem timbre. Tudo ficou suspenso. Se alguém gritasse, o mundo acabava ou Deus aparecia. Sentia Ana Lúcia. Era muito forte aquele instante, forte demais para uma menina. A mãe parada com a tesoura no ar, tudo sem solução, podendo desabar qualquer pensamento. A máquina avançando desgovernada sobre o vestido de seda brilhante, espalhando luz. A mãe reconstruiu o mundo com uma voz maravilhosa e um riso. Eu precisava mesmo explicar para você a situação, mas você é tão pequena. Olha a filha com carinho, procurando o jeito mais hábil.
pouco mais de 7 anos. O que poderia entrar naquela cabecinha? Desquitada é quando o marido vai embora e a mãe fica cuidando dos filhos. Pronto, estou livre, sentiu Ana Lúcia. Desquitada, desquitada, desquitada. Repetia sem medo. Sentia-se completa e nova. Alegrou-se por não precisar amar a mãe com aquela força de antes. Sendo apenas uma menina, poderia cansar-se, então o que poderia ser da mãe? Bom, que desquitada não fosse um insulto, bom mesmo, deixava-a livre para pensar e não pensar coisa tão difícil. Marido é o pai? Ela quis confirmar, conquistando áreas que as outras crianças tinham naturalmente. A mãe sorriu e confirmou. Tita sabia dizer papai, porque a mãe não era desquitada. Ana Lúcia ia aprendendo, descobrindo. Havia muita coisa em que pensar naquela conversa. Por exemplo, o que ela chama de marido é o que eu chamo de pai. Essa é uma diferença entre mãe e filha. Ela sabia cada vez mais. E assim finaliza esse conto. O interessante é que ela tem muita inocência, muita curiosidade, mas quando ela descobre qual é o real significado de ser desquitada, ela acha aquilo algo tão banal. Porque diz assim, ora, por que Tita falou aquilo se achando tão arrogante, né? Bom, é a mesma coisa que quando o homem vai embora e deixa a mãe com os filhos, então a mulher desquitada, e aí ela começa já a processar outros pensamentos, outras curiosidades. Então, se o marido vai embora, então esse seria o pai? Então, por exemplo, eu não tenho um pai aqui comigo porque meu pai foi embora. Então, isso significa que Tita e Nina, quando falam pai, é porque a mãe delas não é desquitada. Vê quanta coisa ela foi associando. E, ao mesmo tempo, se existe um pai que vai embora e eu sou filha dele, então essa é a diferença entre mãe e filha. Então, é dentro dessa inocência de Ana Lúcia, né, desse processamento do descobrir, do aprender, que também a gente vai percebendo o quanto existem essas discriminações, esses preconceitos que estão além, né, que extrapolam esse além, que ela não se deixa contaminar. Ela nem tem essa percepção, na verdade, mas que a gente vê que, por exemplo, o que é que faz, por exemplo, com que uma menina da mesma turma que é amiga de Ana Lúcia, já tem esse prazer em dizer que a mãe é desquitada. Provavelmente porque ouviu dos pais comentando e muitas vezes com um tom irônico ou de uma maneira sugestiva, no sentido de depreciação da mãe de Ana Lúcia. Então a gente vê que as meninas já estavam contaminadas por esse discurso preconceituoso, né? Já levando isso para Ana Lúcia, que ainda parece nessa inocência, mas uma inocência ainda desse descobrir, né? Quais são essas diferenças que existem entre nós, e me pareceu, foi bom porque o conto mostra que ela associa tudo isso de uma maneira muito tranquila, muito calma, ou seja, a mãe lhe bastava. Ela não, em nenhum momento ela vê uma diferença ou se sente mal ou inferior pelo fato de não ter um pai ali presente, né? O que ela precisava ter mesmo era ter a presença dessa mãe que era muito amada por ela e que, graças a Deus, ela tirou aquele peso das costas de ficar tão preocupada com o que significava aquilo, mas ela leva aquilo com muita naturalidade, com muita graça e já vai trazendo outros questionamentos dentro dela. Então, esse conto aqui é bem interessante, né, que é de Ivan Ângelo, que se chama A Menina. Se vocês ainda não fizeram a leitura assim, com calma, façam uma pesquisa na internet, ele está disponível aí no Google, é só colocar A Menina de Ivan Ângelo, que aí vocês podem ler com mais calma e até fazer outras considerações. E a gente vai fazendo aqui, terminando a nossa leitura coletiva. Na próxima quarta-feira, a nossa live da Quarta Literária será sobre Dom Casmurro de Machado de Assis. Então, na verdade, isso vai ser um momento de releitura, né? Porque quando eu li Dom Casmurro, eu ainda era adolescente. Agora eu vou fazer a releitura essa semana. Eu vou fazer a releitura de Dom Casmurro para que a gente possa fazer a nossa análise da Quarta Literária. Vai ser às 17 horas, no mesmo esquema, sobre Dom Casmurro. E a nossa próxima quinta eu te conto, que é sobre um conto. Durante a semana eu sempre vou passando para vocês qual vai ser o conto escolhido. Quem tiver sugestão, pode mandar para mim também. Então, e aí, gostou do conto? Falem o que é que vocês acharam, gostaram desse conto. Ele é simples, mas a gente dá para tirar tanta coisa desse conto, né? Trazer essa interpretação, essa coisa muito mais
da psique, né, do intimismo, do fluxo da consciência, né, dessa personagem, do pensar, do descobrir, que eu acho bem interessante como é que se relaciona com as questões da nossa sociedade, né, muitas vezes de padrões que revelam algo, né, e de como a gente lida com isso, né? Não se deixa contaminar por isso, para ser mais livre, para ser mais feliz. Não à toa, Ana Lúcia não gostava da escola, né? Ela queria ter esse pensamento livre, ela sabia que ali era meio opressor. Que a gente vá mudando e aprendendo cada vez mais para realmente transformar esses espaços em um lugar onde existe uma liberdade, né? De fluir, de pensar, de refletir, de refazer, de quebrar muitas vezes essas relações tão discriminatórias. Bom, gente, muito obrigada pela participação. Na próxima quinta-feira estaremos juntos aqui e eu tenho o maior prazer aqui em a gente estudar junto e aprender cada vez mais e ler cada vez mais. Bom final de semana para vocês e vai acompanhando aí nos stories, porque eu sempre tenho novidades sobre análise, sobre assuntos importantes. Então compartilhem, interajam comigo, porque realmente é um momento muito especial para mim e para vocês também, né, que fazem parte da nossa comunidade de leitura de leitores proficientes. Grande beijo e até a próxima!